Programa Qualitar. Oferecimento Turim Outlet. Sua moda, seu estilo. Seiva, manipulação e homeopatia. Procoluna, centro especializado em dor. Cicobi Cred Mogiana. Seja um cooperado. E Quântica Solar. Já pensou em gerar sua própria energia? Olá, eu sou a Andréa Neves, apresentadora do programa Qualitar, aqui no canal 3 da NET, um programa destinado a você, para levar informação e conteúdo sobre saúde, beleza, bem-estar e qualidade de vida. E hoje nós vamos entrevistar o Dr. Dante Baboni, ele que é médico oftalmologista, e ele vai falar para nós hoje sobre, tirar nossas dúvidas sobre a cirurgia de catarata, o que é, né? Hoje a gente vai ter um conceito aqui diferenciado mesmo com o Dr. Dante, ele que é graduado pela Faculdade de Medicina de Catanduva, né, residência médica e especialista, né, especialização pelo Hospital de Olhos de São José do Rio Preto, e inclusive que tem a acreditação do ISO 9001 e do ONA, né? E outra coisa, Dr. Dante, o seu currículo é muito extenso, né? Seja bem-vindo aqui hoje no nosso programa. O Dr. Dante, pessoal, participa de várias palestras, né, em todo o Brasil, congressos, tanto no Brasil como no exterior. E ele é o diretor técnico da Oftalmo Center Franca, que é uma das mais conceituadas clínicas oftalmológicas de Franca. Dr. Dante, que maravilha. Mesmo, André. Olá a todos. É sempre um prazer estar aqui com você. Olha, o Dr. Dante, eu quero que ele fale um pouquinho para nós aqui dessa trajetória dele. São várias especializações, né, doutor? Que inclusive, uma delas é pela USP de São Paulo, pela Federal do Triângulo Mineiro, pelo também Hospital de Olhos de São José do Rio Preto, não é isso? Fala pra gente dessa história sua, dessa trajetória, porque nós sabemos que o médico ele tem que estar sempre aí se atualizando, não é verdade? A gente sempre procurou se especializar cada vez mais para trazer para a população um serviço de qualidade, né? Para a gente prestar esse serviço, trazendo novidades. Então nós estamos sempre participando de cursos, de aperfeiçoamentos, para tentar trazer novidades aqui para Franca e região, que a gente merece muito, né? Uma região muito gostosa de se viver, que eu escolhi para viver com a minha família. Escolhi meus filhos francanos, não sou francano, mas fui criado aqui, escolhi como cidade para os meus filhos nascerem. Então, uma cidade bem acolhedora, e eu tenho muito a agradecer, e uma forma de agradecimento é trazer sempre o meu serviço, a minha profissão de oftalmologia, um serviço de qualidade cada vez mais especializado para a população de Franca e região. E hoje, essas dúvidas, né? Nós temos várias dúvidas em relação à nossa saúde, a saúde dos olhos, né? Que deve ter um cuidado especial também, né, doutor? E hoje falar da cirurgia de catarata, falar o que é primeiro, né? O que é a catarata? Isso, a gente veio hoje falar um pouquinho sobre a catarata, né? A gente ouve falar muito por aí, né, do que é a catarata mesmo, né? Basicamente, nós nascemos com uma lente dentro dos olhos, uma lente transparente, a qual chamamos de cristalino, que recebe o nome por ser cristalina mesmo, por ser transparente. Ela permite que a luz passe pelos meios dos olhos e forme a imagem lá no fundo dos olhos. Com o passar do tempo, o que ocorre? Essa lente, ela torna-se opaca, ela vai ficando de uma coloração diferente. Então ela não permite mais que a luz passe e forme a imagem perfeita no fundo dos olhos. Basicamente a catarata é isso, é uma opacificação, é uma alteração na coloração, nas proteínas que compõem esse cristalino, que não vão mais permitir que a imagem seja formada de maneira perfeita lá no fundo dos olhos. Por isso a dificuldade visual quando se tem a catarata. E por que acontece, né? Qual que é o motivo? Fisiologia, né? A fisiologia. O que acontece para surgir a catarata? Isso, a catarata é um envelhecimento natural dos olhos, né? Praticamente todos que envelhecem vão ter catarata. E as proteínas desse cristalino, elas vão se degradando, vão se degenerando e vão se depositando no meio dela, né?
e com isso vai opacificando e é o que vai fazer a gente perder essa nitidez da visão. Então a catarata pode ser por essa causa mais comum, a senilidade, né? O envelhecimento natural dos olhos, mas também existe a catarata medicamentosa. Quem utiliza muito corticoide, por exemplo, pode, prednisona, que é muito comum, pode sim ter um depósito ali atrás do medicamento, provocando essa opacidade do cristalino. Existem as cataratas traumáticas, que o trauma pode fazer com que ocorra perda dessa opacidade naquela região do cristalino, e também cataratas congênitas, que a gente nasce, a criança pode nascer com catarata, e as metabólicas, que são por conta de doenças, como a diabetes, por exemplo. Então, algumas doenças causam a catarata, alguns medicamentos, o próprio trauma, mas a mais comum é o envelhecimento, é a senilidade mesmo que provoca essa catarata. E tem uma pergunta que todos nós queremos saber, né? Por que nós devemos retirá-la? Exatamente, nós já até mostramos aqui para vocês que ela vai provocando uma baixa na nitidez, ela não permite a formação da imagem perfeita nos olhos, no fundo dos olhos. E quanto maior a catarata, menor é a nitidez, maior é a dificuldade que ela vai provocar de visão. Então, a partir do momento que ela chega no estágio cirúrgico que a gente diz, é porque ela já está provocando alguma coisa aos olhos. Então, a gente já precisa retirá-la, porque quanto maior a catarata, maior é o grau de dificuldade da cirurgia. E maior também vai ser o risco cirúrgico e as complicações que podem ter. Inclusive, a recuperação é mais difícil quando uma cirurgia é mais traumática. Então, a partir do momento que a catarata se torna cirúrgica, a gente opta pela retirada para manter a transparência dos olhos e a visão nítida. E a gente escuta muito falar esse termo, né? Deve esperar madurar. O que significa isso? Como que é? Antes a gente não tinha tratamentos tão atuais, né? Tão modernos, né? Então, antes a gente esperava ficar muito dura a catarata, né? Esperava a catarata passar do tempo, deixar ela realmente ter um efeito devastador dentro dos olhos. Hoje não é assim mais, a gente já sabe que com o advento aí das lentes intraoculares, que a gente já pode promover não só uma visão, a retirada da catarata, manter a transparência, mas também hoje a gente já consegue dar uma qualidade de visão melhor com as lentes específicas para cada caso. Ou seja, eu consigo hoje, na maioria dos casos, eliminar uma graduação de óculos com uma simples cirurgia de catarata. Então a gente consegue promover uma saúde melhor com a retirada da catarata. E doutor, como que é a cirurgia? Ela é simples, ela é complexa? Fala para nós. Cirurgia, acho que não existe cirurgia simples, né? É sempre uma cirurgia complexa. Nós temos que ter um acesso lá no fundo dos olhos, na parte basicamente intermediária dos olhos, depois de uma série de exames que a gente faz para ter certeza de que realmente essa catarata está causando algum problema e de que os olhos também não tem nenhuma outra contraindicação para receber o tratamento do implante da lente, da retirada da catarata e do implante da lente. E depois que a gente já passa por uma avaliação bem complexa, minuciosa dos olhos, a gente faz os cálculos e indica a melhor lente para aquele caso. E a gente tem um advento agora, hoje já com a cirurgia de catarata totalmente a laser, que a gente utiliza o ultrassom para triturar aquela catarata lá dentro e aspirar. Então nós temos cortes a laser, que não precisa mais de bisturi. Então tem muita coisa que a gente pode agregar na cirurgia de catarata para ter acesso a ela lá no fundo. E após a retirada é só implantar a lente, que ela já vem dobrada, inclusive, lá naquela região onde ela deve ficar. E quais são os cuidados, né, de quem realizou essa cirurgia? Porque a recuperação ela tem que seguir, né, alguns passos para que também fique imperfeita, né, a pessoa recupere totalmente ali aquela visão, né? Sem dúvida, a recuperação é fundamental, né? O uso correto dos colírios, que vai impedir infecções, inflamações desnecessárias, o repouso necessário, a cirurgia é um trauma, né? Toda cirurgia provoca uma reação inflamatória nos olhos. Então, o repouso necessário, não pegar peso, aqueles movimentos bruscos, para a lente aderir no local correto. A partir do momento que ela estiver ali aderida, é só fazer uma manutenção com os anos que vem à frente, que ela já não vai sair mais do lugar. E é doloroso? Não, a cirurgia ela é realizada com anestesia. Hoje já é muito comum a anestesia local, só com colírio, né? Hoje a gente consegue, só com os colírios,
dar um relaxamento quando possível, né? Dar um relaxamento para aquele olho, para a gente conseguir ter acesso onde a gente precisa ter acesso para realizar uma cirurgia tranquila e indolor. Nós vamos com um breve intervalo, mas depois você vai me responder por que nós ouvimos tanto falar que a cirurgia não deu certo. Né? A gente sempre escuta isso, mas nós vamos voltar com o Dr. Dante após o intervalo, já já. Você sabia que existe uma loja da marca Disarm exclusiva em Franca? Temos uma linha completa masculina e feminina em uma loja moderna feita para você. Nosso atendimento é exclusivo e nosso espaço está sempre repleto de novidade para deixar você ainda mais estiloso. Venha conhecer nossa loja e garantir suas novas peças favoritas da Disarm. Nós estamos no Easy Center, loja 17, corra pra cá! A Seiva Manipulação está no mercado há praticamente 22 anos. Nesse período todo, nós buscamos aperfeiçoar sempre o conhecimento e as nossas técnicas para contribuir com a manipulação do medicamento de acordo com a sua necessidade. Nós estamos localizados na Rua Voluntários da Franca, número 2017, no centro de Franca, e nosso contato com o WhatsApp é 16 3720 1201. Você tem dor nas costas? No quadril ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta. O Memorial Nova Franca chega como exclusividade gratuita aos clientes ouro da Funerária Nova Franca. Um espaço para eternizar memórias e celebrar o legado daqueles que amamos, acolhendo os familiares que se despedem. Ambiente climatizado, salas com harmonização musical, velório virtual e chuva de pétalas. Nova Franca Assistência Familiar, sempre valorizando a vida. Rua São Paulo, 1350, Vila Aparecida. Voltamos aqui nos estúdios do Canal 3 da NET com o Dr. Dante Baboni e vai responder essa pergunta. Então, por que nós ouvimos tanto isso? Falar que não deu certo. Acho que o cirurgião ele não entra na cirurgia para promover algo ruim, né? Não entra para que tudo dê errado. Pelo contrário, ele entra sempre para promover saúde, para que a cirurgia dê certo. Às vezes, existem intercorrências durante a cirurgia. Por isso a importância de retirar a catarata no momento certo, pois cataratas muito duras, a gente tem que fazer uma quantidade maior de ultrassom, o tipo de lente que a gente utilizar, às vezes a gente tem que fazer uma abertura maior, a condição sistêmica do paciente, diabetes, pressão alta, tem que estar controladinha, a idade do paciente também, ela
pode deixar as células da córnea, principalmente, mais opacas também, que isso também atrapalha a nitidez, atrapalha o resultado cirúrgico. Então, assim, a gente nunca entra para a cirurgia para que ela dê errado, a gente sempre faz o melhor. Intercorrências podem acontecer e as intercorrências têm soluções a serem utilizadas, né, a serem promovidas para a gente conseguir resolver qualquer intercorrência que possa acontecer durante a cirurgia. E essa cirurgia por quanto tempo mais ou menos, ou varia assim? De 5 a 10 minutinhos uma cirurgia dessa, não é uma cirurgia de um tempo muito prolongado, né? Ela pode demorar um pouquinho mais devido ao grau de dificuldade que ela pode apresentar, mas no geral uma cirurgia que 10 minutos já consegue resolver bem. E uma outra pergunta para nós, que eu gostaria que o senhor respondesse, é sobre as lentes intraoculares, que podemos usar na cirurgia. Qual que é a diferença da nacional e da importada? A gente sempre ouve isso, né, no consultório, quando a gente vai indicar uma cirurgia para o paciente. Através dos exames minuciosos, a gente consegue indicar uma melhor lente para o paciente, que dê uma qualidade de visão para ele, acima do esperado que a gente tinha antes, né? Porque hoje não é só mais retirar a catarata, a gente tem que promover uma catarata refrativa, ou seja, uma cirurgia que também dê uma visão melhor, uma independência maior dos óculos. Então, na própria lente, a gente já consegue agregar tecnologias que a gente vai deixar o paciente com uma independência maior. 80%, 90% dos casos dele aí, ele vai ficar sem óculos e esse restinho de porcentagem que sobra, muito provavelmente não vai fazer tanta falta para ele. Então, a gente promove uma liberdade visual agregando valor nessas lentes. A lente nacional, que a gente chama, né? A lente nacional é uma lente mais simples, um modelo esférico, que não acompanha tanto o formato dos olhos. O olho não é uma esfera, ele é uma asfera, ele tem uma bordinha. Então existem as lentes importadas, que a gente chama de lentes importadas, as lentes asféricas, que já tem proteção ultravioleta, já tem algumas tecnologias que conseguem focar a imagem para longe, intermediário e perto, para cada caso, para cada tipo de paciente. Então, você tem paciente que é um motorista, ou precisa ler bastante, um paciente que é dentista. Então, hoje a gente consegue, nesse ambiente de escritório, promover uma lente na cirurgia de catarata, implantar uma lente importada, né? Essas são todas importadas, que a gente chama de importadas, e que vai ter uma liberdade visual aí, vai ter uma qualidade de vida bem melhor do que ele tinha antes. Ai, que maravilha, né? E após a cirurgia, se você sentiu que não melhorou, né? O que pode ser feito? Isso acontece? Sim, a gente atende muito no consultório alguns pacientes que eu não optei no momento pela cirurgia que o meu médico indicou, ou eu tive que fazer com a cirurgia que o SUS deu pra gente fazer a cirurgia. Então eu queria melhorar esse resultado. Tem como. Existem lentes que a gente pode implantar por cima da lente anterior que foi posta, a própria limpeza da lente, né, que a gente chama e faz um laserzinho para dar uma manutenção, para limpar a lente, entre aspas, aí, para deixar a visão mais nítida. E existe ainda a cirurgia que a gente pode corrigir os graus residuais que ficaram nessas lentes. Coloquei uma lente que não resolveu o meu grau. Gostaria de enxergar melhor. Existe hoje, se o olho tiver condição de receber esse tratamento a laser, a correção a laser, inclusive depois da cirurgia de catarata. Eu ia perguntar então, no caso é a laser, né? E aí você implanta outra Existe lente. O implante da lente e existe a correção a laser. Tá. São duas cirurgias diferentes. Tá, explica um pouquinho para nós. Isso, o implante da lente, a gente vai implantar uma lente basicamente por cima dessa outra lente que nós implantamos na cirurgia de catarata. Então, ela está aqui, a gente implanta uma lente na parte anterior que ela vai fazer o efeito refrativo de graus que a gente deseja nessa cirurgia. O explante dessa lente já é uma cirurgia mais completa. De retirar essa lente que foi implantada já é um pouco mais complexo, porque exige de uma estabilidade das regiões internas dos olhos. É um pouco arriscado. Pode ser feito quando essa estabilidade existe. Quando não existe ou quando a gente não sabe, não é interessante mexer nessa lente interna. É interessante a gente colocar uma por cima dela, na parte anterior dos olhos aqui. Vai ficar com duas lentes, mas vai enxergar, vai ter o resultado refrativo de graus desejável. Existe a cirurgia que a gente faz na córnea, que é essa parte da frente dos olhos. Com laser, a gente consegue moldar, fazer essa córnea, um molde,
para que ela corrija o defeito refrativo que ficou, o grau residual. Então a gente consegue corrigir, se a córnea tiver suporte para receber o tratamento a laser, a graduação através deste laser. Nossa, que maravilha, doutor. Então, nós temos várias aí opções, né, de melhorar a qualidade da nossa visão, né? Qualidade de vida é o que você... Hoje é muito moderno, os lasers hoje, as cirurgias hoje, e os cirurgiões estão bem aperfeiçoados, bem modernos, bem atualizados, e a gente consegue promover muita coisa além de uma simples cirurgia, entre aspas. E são muitos avanços aí, né? Sim, muitos avanços. Tecnológicos que veio para agregar, né? Para ajudar mesmo a gente ter mais qualidade de vida. O ramo da oftalmologia é muito tecnológico, né? E é muito avançado, muito estudo em cima. E agora eu gostaria de saber também sobre a manutenção dessa lente intraocular. Foi isso que a gente tinha comentado, que uma vez que a gente implanta essa lente, os líquidos internos que estão sempre em movimento, podem se aderir numa capinha aqui atrás que existe nos olhos. E essa capinha vai ficando opaca. Muita gente fala, minha catarata voltou. Na verdade não voltou. É aquela capinha que protege, que dá suporte para a lente lá atrás, que ficou opaca, que sujou, entre aspas. Então o que a gente tem que fazer? Um laser, que a gente chama o YAG laser, que todo mundo conhece aí, faz um laser para você limpar, voltar essa nitidez por conta de uma nova claridade que você vai colocar atrás dos olhos. Porque muitas vezes a gente escuta exatamente e fala assim, voltou, minha catarata voltou. Mas não é que voltou. Então existe também, nós temos que fazer, quem faz a cirurgia, uma manutenção, né? Sim, para voltar a transparência daquela lente. Isso é de quanto em quanto tempo? Você tem que olhar, depois de um ano de cirurgia, tem que fazer a manutenção e vai observando. Geralmente é uma vez que faz só. Você faz um laser para voltar a transparência e depois não tem porquê essa lente sujar de novo, entre aspas, né, sujar. Mas não tem porquê a gente fazer duas vezes, exceto em casos de infecção, que aí teve muita inflamação, ou quando você quer fazer algum outro tipo de tratamento, mas geralmente é uma vez só que faz. Então, na verdade, essa correção, né, após a cirurgia, é exatamente isso que nós temos que fazer, ou tem algo mais para a gente orientar o pessoal de casa? É sempre importante consultar o médico oftalmologista, mesmo depois da cirurgia de catarata, porque ele vai saber o que te indicar. Se é realmente essa limpeza que tem que ser feito, se é o outro laser que tem que fazer para corrigir o grau residual, se é a outra lente que a gente tem que colocar, ou se tem que controlar a pressão dos olhos, que é algo que também pode afetar a visão, ver se a retina, que é realmente a nossa formadora da imagem, lá no fundo dos olhos, ver se ela está funcionando perfeitamente. Então existem prevenções. Os olhos, é muito comum as doenças aparecerem de uma maneira que a gente tem que identificar essas doenças de uma maneira tardia. Então a prevenção para o olho é fundamental. A gente consegue identificar doenças no comecinho e que isso vai evitar que cause perda de visão lá na frente, uma visão mais baixa lá na frente. Então, na verdade, essa prevenção, de quanto em quanto tempo é bom consultar um médico oftalmologista? Geralmente, de ano em ano, caso você não tenha nada, né? Uma vez por ano seria o ideal aí, mas caso você tenha alguma doença como diabetes, hipertensão, ela está descontrolada, ou tem uma catarata que está em evolução, um glaucoma, que é o aumento da pressão dos olhos, ou se sentir alguma ardência, algum embaçamento, algum lacrimejamento, aí tem que ver num período mais curto de tempo. Mas no geral, de ano em ano, seria interessante a gente dar uma olhadinha para ver se não tem nada acontecendo. Então, desde a prevenção, né, doutora? Prevenção. A oftalmologia é prevenção. Mas a gente falando, você mostrando aqui cada detalhe, né, de como que é essa cirurgia e tal. O olho, eu pelo menos tenho essa percepção, é muito sensível. Sim, né? Muito sensível. Ai, doutor, fala pra nós assim, porque dá sensibilidade, tem gente, né? que tem medo, né? Nós temos essa parte dos olhos, a córnea. A córnea é um dos órgãos que mais tem terminações nervosas, ou seja, é um dos lugares dos olhos onde você mais sente, onde você tem sensibilidade. Então, qualquer coisinha dentro dos olhos é um elefante, né? A gente brinca. Então, o olho é muito sensível e ele mostra pra gente alterações do organismo todo. Então a gente vê algumas doenças da retina que podem indicar pressão alta, que podem indicar diabetes, que pode indicar que alguma parte sistêmica não está legal.
algumas doenças como artrite reumatoide, doenças reumáticas, a gente consegue ver através do olho como que ela está se comportando, se está sendo controlada ou não. Então a gente consegue ver muita coisa ali pelos olhos. Pelos olhos. Até do fígado também, né? Também. Eu já vi várias pessoas, assim, conheço pessoas que tiveram alguns problemas. Isso. E o olho fica mais amarelado. Isso. O uso de medicamentos também pode mudar a coloração dos olhos. Então, os olhos falam também através dos olhos. Doutor, nosso bate-papo aqui hoje está muito gostoso, né? Pra poder orientar o pessoal de casa sobre a cirurgia de catarata, que realmente é uma grande dúvida das pessoas. E é importante a gente ter esse momento aqui com o especialista para nos orientar. Isso. Agora, como a gente já está encerrando, eu gostaria que o doutor falasse para nós aqui, para a saúde dos nossos olhos, né? Orientar o pessoal de casa como que a gente deve manter essa prevenção e né? Para ter os olhos, a visão saudável, né? Isso, é interessante passar por uma consulta de rotina com um médico oftalmologista, como a gente alertou, pelo menos uma vez ao ano, e ter a consulta completa, ver o fundo de olho, ver a pressão dos olhos, ver se mudou a graduação dos óculos, ou mesmo quem não sente nada, deve passar, porque tem doenças silenciosas que podem ocorrer nos olhos. Então, uma vez por ano, as mães, inclusive, têm que levar os filhos, porque a criança geralmente, se ela tem algum probleminha, às vezes ela está acostumada e não reclama, ela não sabe que a visão pode melhorar. E a gente tem doenças que tem que prevenir até os 7 anos, por exemplo, que depois o que ficar vai ser para a vida toda. Então, procurar todos, uma vez por ano, passar com o médico oftalmologista, ter o seu acompanhamento, se ele indicou algum tipo de tratamento, ir atrás do tratamento, porque existe isso também. Às vezes passa, a gente indica um tratamento e não realiza o tratamento. Então deveria sim, a gente, como país em desenvolvimento, aí, chegando num alto nível de medicina que nós estamos chegando, a gente tem que ter, inclusive, a segunda etapa, não só a procura e o diagnóstico, mas também tem que ter o tratamento. Que maravilha, muito obrigado pela sua participação aqui. Prazer. Convido o Dr. Dante para voltar mais vezes aqui. Vai ser sempre um prazer. Tá? Nós temos muitos assuntos ainda para falar com você, para orientar, e o Dr. Dante é sempre o nosso convidado aqui. Eu recomendo, você pode assistir essa entrevista completa aqui no canal 3 da NET e também através do canal do YouTube Revista Qualitar. Programa Qualitar. Oferecimento Turim Outlet. Sua moda, seu estilo. Seiva, manipulação e homeopatia. Procoluna, centro especializado em dor. Cicobi Cred Mogiana. Seja um cooperado. E Quântica Solar. Já pensou em gerar sua própria energia?